toda vez que você sentiu um viés do tipo, eu não levo jeito para isso, ou isso é difícil demais, eu quero que você pare e substitua esse viés por um outro viés. O outro viés é, se alguém fez, eu também posso. Eu também posso fazer. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. Érico, dia 7 eu comprei o Fórmula e eu tô seguindo até numa velocidade boa, assim. Um pouquinho mais do que tartaruga, um pouquinho menos do que coelho. Eu não consegui montar toda a minha estratégia para fazer o meu primeiro lançamento semente. Porque eu tô querendo fazer tudo, estudar tudo, para depois fazer o meu lançamento semente. Certo. Eu quero saber até onde eu chego, porque as aulas de tráfego para mim estão sendo um desafio. Eu sou fisioterapeuta e não entendo nada disso. Então, assim, tudo é desafiador, assim, para mim. Mas eu quero Posso saber te até falar onde uma eu coisa chego. sobre o tráfego? Ninguém entende nada disso, nem não importa a profissão. Ah, Não é o fato de você ser fisioterapeuta que te ajuda ou atrapalha. certo. Faz E assim, sentido isso? faz sentido Tá. isso. Então, E legal. assim, eu tenho até uma amiga que é do marketing, que tem uma agência que falou assim, amiga, tem coisas que estão sendo difíceis para mim também. Até para Tô ela, ligado. que tem essa profissão já. Mas até onde eu chego para E eu fazer o meu lançamento semente? Até onde eu estudo para eu fazer o meu sabe por que que é lançamento difícil semente? para ela também? Ah, Porque por mais que a gente ache que o marketing é lançamento, não é isso que eles necessariamente estudam. É o marketing, marketing mais e agência, não é isso que eles geralmente fazem. E eu vou te falar o seguinte, geralmente para mim é mais difícil lidar com um cara do marketing do que de um cara da roça. Eu falo da roça assim, para pessoa humilde. sim, Só porque o marketing vem com vários pré-conceitos, né? Ele vem com linguajar já formado. Mas você já viu entendo. falar de uma coisa que chama viés da confirmação? Não. Tá. É um padrão psicológico mesmo, assim, academicamente psicológico. Vou digitar para você aqui, ó, viés da confirmação. Vou entrar na Wikipedia aqui, ó. Sabe o que é um viés? Talvez. Não sei, eu acho que não. O viés é uma tendência que você tem. Sim. Natural, de. É uma Uhum. tendência natural de. O que é viés? Vou entrar na definição. O que é viés? Isso vai ser importante para você. Nossa, é difícil. O que significa viés? Vamos tentar aqui. Viés é um peso desproporcional a favor ou contra alguma coisa. Então, é um peso porque a gente tem que ter um peso a Pelo qual favor a e gente contra. se desvia, né? Tipo, eu me Então, desvio para um lado, eu me desvio. tá, o viés é um peso. A gente tem que ser a favor e contra as coisas, não tem? Sim, aham. Assim, é a parte da gente ter um pensamento crítico, livre-arbítrio, essa coisa toda. Mas às vezes a gente tem um peso desproporcional. Então vamos falar que uma mãe tem um peso desproporcional, natural, em relação ao filho. Vai ser difícil ela ver um defeito. Tipo, não vou pedir para a mãe julgar o filho na hora do julgamento de um crime. Porque ela vai ter um peso desproporcional a favor ou contra. Ela vai ser a favor do filho sempre, né? Você entende que existe um viés da maternidade. E Sim. quem não tem pecados que atira a primeira pedra. Tem o viés da paternidade também. Então, o viés é uma tendência desproporcional a favor ou contra. Quer um outro exemplo? Sim. Tá. A gente vai ter uma eleição agora.
E tem gente que é de direita, e tem gente que é de esquerda, e tem gente que não é nenhum dos dois, é uma central, tá? Independente da pessoa ter uma opinião política, eu não vou falar a minha, você não precisa falar a sua, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui não é uma visão política, isso aqui é uma análise mais psicológica. Você entende que, às vezes, tanto um lado quanto o outro lado tem um viés desproporcional em relação à sua opinião política? Então, por exemplo, um lado pode mostrar evidências muito fortes em relação, negativas em relação ao outro lado. E às vezes a gente vai tirar os olhos dessas evidências devido ao nosso viés. A gente não vai querer ver. Sim, E a gente escolhe ver o que o que a gente quer. quer. E isso chama viés da confirmação. E agora eu vou ler para você que é tem vários vieses, né? E os psicólogos estudam isso. A primeira vez que eu li sobre o viés da confirmação foi nesse livro aqui, ó. Pense Rápido, Pense Demandar, Daniel Kahneman. Sim. Esse cara ganhou o prêmio Nobel de Economia. Tá, então tá bom. Eu vou te falar o que é o viés da confirmação, tá bom? Entrando no viés da confirmação. É a tendência de se lembrar, interpretar ou pesquisar por informações de maneira a confirmar a sua crença ou hipótese. Então, você pesquisa, observa para confirmar aquilo que você está pensando. Sim, Então tá bom. Vamos lá para política de novo, sem me ensinar política, né? Do ponto de vista técnico. Então vamos supor que você tem um candidato A. E vamos supor que você tem um viés para esse candidato A. Você acha que esse candidato é bom, é a melhor opção. Então você vai tender a pesquisar, se lembrar, interpretar informações de maneira a confirmar que esse candidato é bom. Agora vamos pensar que você pensa que esse candidato é ruim. Cara, você não vai com a cara dele, você não quer ver ele nem pintado de ouro. O que você vai tender a fazer? A não pesquisar nada sobre ele. Você vai pesquisar só as coisas ruins. Então, Ou não pesquisar, fala... ou só ter o viés do seu, né? Então, tanto eu quanto você estamos repletos de vieses. Porque isso faz parte da nossa natureza humana. Quando você gosta de uma pessoa, você tende a ver o copo meio cheio dela. E quando você não gosta, você tende a ver o copo meio vazio dela. Vazio. Então tá bom. Tem um grande viés que eu percebi em você. E talvez você não perceba. Porque o viés da confirmação não é perigoso. Ele é só perigoso quando você confunde o viés da confirmação com a realidade. Assim, eu tenho viés para o meu filho. Quando eu sei que eu tenho viés para o meu filho, não tem nada de errado de eu ter um viés para o meu filho. É um direito meu. Mas eu sei que eu tenho. Não é real. Eu posso ter um viés para um candidato e saber disso. O problema acontece quando eu confundo o meu viés com a realidade. Não é real. É só o copo meio cheio, é só o copo meio vazio, a minha interpretação. Sim. E você teve um viés em relação ao quê? Vamos ver se você pega o seu viés. Se apresentou nessa... em relação a achar que eu não conseguiria fazer porque eu não tenho habilidades naquela área, de repente. Você tem um viés em relação ao tráfego. E aí você foi lá e procurou alguém que confirmasse o seu viés. Meu viés. E aí você falou, ela até trabalha em agência. Sim. E quem conhece quem trabalha em agência como eu, tende tudo lá. E aí você foi lá para confirmar. Confirmei. Nossa, é difícil mesmo. E aí as pessoas que querem confirmar esse viés vão chegar e vão contactar e mandar um direct para você agora. Nossa, é difícil mesmo. Porque elas também querem uma tribo disso. Você tem um viés. E aí você fala, e aí você ainda confirmou que, assim, que você reassociou a sua profissão.
Eu sou fisioterapeuta. Se eu não tivesse 2 fisioterapeutas faixas pretas na minha equipe, no meu plat, eu até acreditaria em você. Ô, Érico, eu vou te contar uma coisa. Não, pera aí, Pode, só pode um pouquinho. terminar. Pode, Eu quero pode só finalizar. sacar. E quer dizer que tá certo? Quer dizer que é certo ou errado? Não. É só um viés. Você tem um viés que isso é difícil. E você procura informação para cá. Eu tenho um viés contrário. E só que eu não acho do que eu tô falando é realidade. É um viés também. Você entende que eu sei que eu tenho um viés. E ele tem menos poder sobre mim quando eu sei que eu tenho um. Porque eu Sim. não confundo isso que eu estou te falando com a verdade. Isso que eu estou te falando não é a verdade. Afinal, quem é dono dela, né? Mas eu acho que a ideia de a gente pegar é que eu sei que eu tenho viés. E aí eu vou lá e procuro no meu plat 2 que provam o contrário. Só que é o seguinte. Então, você entende que eu estou tão enviesado quanto você? Sim. Tá. Tem só uma diferença. O meu viés leva ao 6 em 7. O seu não. Olha só que interessante. Eu queria falar isso de uma maneira construtiva, não uma maneira de eu estar certo, sabe? Porque a gente está super interessado em estar certo. E assim, eu não acordo às, sei lá, mais cedo no sábado, não é nem tão cedo assim, são 7h50, para estar certo aqui, para simplesmente estar certo. No final das contas, eu quero, cara, eu quero muito 6 em 7, eu quero isso, é o que eu quero. Eu quero também. Show. Só toma cuidado passar a mão no microfone, porque eu acho que eu escuto. Ah, legal. É que eu... então tá bom. Então, eu tenho um viés e você tem um. A diferença é que essa minha crença, tem gente que chama essa crença, né? O que viés é quase que uma crença, mas é uma tendência. A minha crença me levou à faixa preta. Porque quando eu chegava no Brasil, eu vou te contar isso lá atrás, 2010. A crença predominante no mercado, ao meu redor, era assim: ah, Érico, esse negócio de fórmula de lançamento e marketing digital funciona muito lá fora, mas aqui no Brasil não, porque o brasileiro é diferente. Era uma crença predominante, enviesada. E se a gente olhasse para o lado, você conseguia provas o suficiente para alguém passar a mão na sua cabeça e dizer isso. E eu resolvi ter um outro viés. Falei assim, não, cara, se funcionou lá, tem que funcionar aqui. Funcionar aqui também. Se alguém fez, eu também Eu vou posso fazer. fazer. E sabe por quê? Porque eu acredito que tanto eu quanto ele somos filhos de quem? É uma crença minha. Todos nós dois somos, quer dizer que seja, tá? Mas enfim, eu respeito todas as crenças, mas a minha é que tanto eu quanto você somos filhos de Deus. Eu não acredito que ele Sim. olha diferente para você do que olha para mim. Assim como a gente que é pai e mãe sabe que quando eu tenho 2 filhos, eu não olho diferente para nenhum dos dois. Eu tenho um amor igual aos dois. E quem é pai ou mãe sabe disso. Então eu não acredito que ele olhe diferente para mim e para ele. Então eu acredito que tanto um quanto o outro tem que fazer sua parte. E aí eu fui enviesado, alienado nessa crença. E essa crença me trouxe aqui. Agora eu sei que é uma crença. Sim. Isso me dá poder de escolher as minhas crenças. Porque é uma crença, não é a realidade. A gente não tem protagonismo em relação à realidade. Mas a gente tem protagonismo em relação àquilo que a gente acredita. Protagonismo no sentido de causa, né? De conseguir fazer uma coisa a respeito. Total. E quando você entra numa aula de tráfego já com essa crença, adivinha o que vai acontecer? Um viés de confirmação. Eu sabia que eu não ia dar conta disso. E ao mesmo tempo, uma pessoa que via com um viés diferente fala assim: se alguém deu, Eu com também dou. menos forma, eu também dou. É um segundo viés. Então, aqui escreva. Assim, um exercício que eu falo para você, eu vou deixar você, só para eu concluir a ideia. A minha ideia não é dizer se tráfico é difícil ou fácil. A minha ideia é a seguinte: esteja presente para os seus vieses. E tem gente que tem viés das mais
variadas viés de religiões, religiosos, Sim. espirituais. Tem gente que infelizmente tem viés de cor de pele. Tem gente que tem viés com sexo. Sexo no sentido de não da arte sexual do gender, né? Do sexo feminino e masculino. Eu não sei como é que fala isso. Ela é mulher. Gênero, Ele é né? homem. O gênero, perdão, é. Tem gente que tem viés com gênero. Até na minha empresa, muitas pessoas só contratam homens para quais coisas? Muitas pessoas só contratam mulheres para as outras. Assim, dentro da minha empresa, quando eu falei com a Priscila, eu falei assim, a gente não vai ter viés de gênero aqui. Sim. Nem para um lado e nem para o outro. Então aqui não tem corte. Mas tem meritocracia. Hoje, 60% das líderes, né, dos cargos executivos da minha empresa são ocupados por mulheres. Por que mulher é melhor? Não. Não, Porque mulher é pior? Também não. não. Porque aqui a gente Ela se manja. destacou. Ela se destacou, ela merece. Se tivesse um cara se destacado, ele merecia. Então a gente eu evitei também um viés de idade. Não importa a idade. A gente vai ver o resultado. Nem se for velho demais, nem se for jovem demais. A gente procura cuidar desse nosso viés de confirmação, que a melhor pessoa é uma mulher para aquele cara, a melhor pessoa é um homem. Mas foi uma escolha. Sabe por quê? Porque a gente tem viés. Eu sei que eu tenho um, eu sou humano. Mas eu decidi abdicar do meu viés naquele negócio. Hoje aconteceu isso. E esse número 60% é puramente aleatório. Eu não favoreci as mulheres. Não mesmo. E não desfavoreci os homens. Sim. Nesse caso, eu posso dormir com plena consciência. E aconteceu de ser mulher. E podia acontecer de ser homem. E se tivesse acontecido de ser homem, ia ser difícil eu provar meu ponto agora. Porque eu sou homem, né? Então as pessoas não iam acreditar. Favorecimento. E paciência para elas. Eu ia dormir tranquilo, que eu não favoreci. Sim. E falo para Priscila, se você favorecer mulher, ou se você favorecer o homem, a gente tem um problema. A gente tem um problema a ser discutido. Se você favorecer a idade ou não favorecer a idade, a gente tem um problema. E elas falam a mesma coisa para mim. Se você favorecer o homem ou favorecer a mulher, a gente que tem um problema. Então a gente tem um valor conjunto que a gente luta por. Sim, Então assim, bandeira. a crença é uma bandeira nossa. Desse nosso ecossistema, da IGD, né, que chama a minha empresa. Mas assim, a gente está cheio de viés. Então, é legal a gente escrever os nossos vieses. De vez em quando, se você começar, cara, qual viés que eu tenho? Será que eu estou escolhendo aquele presidente porque eu estou enviesado? Ou porque eu estou fazendo uma escolha sensata? E na maioria das vezes, é interessante testar o seu viés. Como é que testa o viés numa pessoa? A mulher tem todas as qualificações, mas ela não é denominada líder. Por quê? Será que é por causa das qualificações ou por causa do meu viés? Então, você saber que tem viés te dá a opção de ter mais controle sobre o seu viés. Escolher os viés que você quer. Quer saber de uma coisa? Eu tenho um viés religioso, espiritual. Tá bom. E tem mesmo. E, tô bem resolvido com isso. Isso pode acontecer também. Você tá bem resolvido com a sua opção enviesada espiritual. E fala assim, às vezes eu chego pra Ju, ela vai falar uma coisa pra mim e fala, Ju, você tá falando com a pessoa enviesada. Eu sou enviesada ao empreendedorismo. Eu, às vezes, falo assim, um cara do concurseiro quer vender um concurseiro, cara, eu sou enviesado. Eu já aviso pra ele, eu sou enviesado. Ele falou assim, cara, sou enviesado pro empreendedorismo, quiçá pro empreendedorismo digital. E assim, mas é diferente da gente ser enviesado por escolha e a gente achar que o nosso viés é a realidade, né? É isso aí. Esse eu acho que é o principal. Achar que o nosso viés é a realidade. Achar o nosso viés é a realidade, a gente não tem controle sobre ele, né? Mas agora eu fecho meu parênteses e a gente vai para a sua pergunta que nem foi feita ainda, né? Na verdade, você já me falou muita coisa que fez muito sentido, assim, sobre esse viés mesmo, né? De achar que não vai conseguir. Mas eu queria te falar uma coisa que no dia que eu entrei com você,
e perguntei sobre ergonomia. Não sei se você vai se lembrar. E você falou assim, olha, não sei se é frequência, se é coincidência, mas hoje à noite, quarta-feira, eu vou entrevistar, eu vou fazer uma análise Ah, de uma lembrei pessoa, agora tal. desse papo. E daí, você lembra, né? E daí eu fiquei ansiosa pela noite. E assim, eu sou ergonomista e fiz vários cursos de ergonomia. E quando eu entro lá à noite, quem está fazendo a análise lá, quem você está analisando era a Débora, que é a pessoa que eu fiz o curso desde quando ela começou, lá atrás. Nossa, que Então, assim, massa. ela mudou completamente, né? Depois do. Ela é o antes do Você, Fórmula e o depois do Fórmula. Eu que peguei você um dos viu, não primeiros viu? cursos, né? Tipo, num quartinho escuro, assim, o conteúdo dela sempre foi bom desde o começo, mas ela teve uma trajetória, uma jornada ali, né? E Ah, eu aquela tive o jornada é privilégio de incrível. observar essa jornada, assim, meio que de fora, né? Nada incrível. Você também. Eu Você viu a jornada. também. E assim, ela é incrível, é sensacional. E eu entrei assim, em vários, assim, depois de ter assistido, eu achei muito legal e achei assim, é possível, porque ela fez, eu fiz com ela, eu estava com ela desde o começo, né? Eu aprendi com ela várias coisas, né? Eu já tinha feito vários cursos, eu tenho muitos anos já de formado, já fiz cursos de pós-graduação, de especialização, tudo nessa área. E ela me acrescentou muita coisa de uma maneira simplificada até e muito mais fácil de chegar onde eu queria, que é fazer uma análise ergonômica perto da excelência, assim, né? Coisa que estava muito complicado, mesmo com a pós-graduação, né? Que é o que você pensa que vai te dar mais conhecimento ali, né? Mas ela me deu uma parte prática e foi muito bom. Mas daí eu pensei assim, gente, eu vou fazer o que eu poderia ensinar, né? O que eu poderia transformar na vida das pessoas. Foi aquilo que eu aprendi com ela. Como que eu vou ensinar alguma coisa que eu aprendi com ela, entendeu? Eu fiquei muito mexida assim ao mesmo tempo, né? De ficar feliz porque achei isso é possível porque ela conseguiu chegar lá. Então eu vou chegar lá também. E daí agora, de início, eu decidi fazer o Fórmula e lançar uma outra pessoa, que é uma amiga minha, que também é fisioterapeuta e já tem uma jornada linda. Ela se formou comigo, ela morou comigo, ela trabalhava na área respiratória, né, em UTI, e ela deixou tudo e quis fazer bolo. Ela falou assim, não quero mais trabalhar fora, não quero mais trabalhar em UTI, tenho os meus 2 filhos pequenos, eu quero me dedicar a eles, eu quero fazer alguma coisa em casa. E eu quero fazer alguma coisa linda, não quero fazer simplesmente um bolo, eu quero fazer o bolo. E ela faz coisas lindas, assim, você olha, parece uma arte, nem parece que se come aquilo que ela faz, de tão lindo que é. E eu decidi, É eu falei gostoso assim, também? é maravilhoso, é lindo e maravilhoso. Mas é Inclusive, gostoso também? é gostoso. Ah, tá. Não, é gostoso, maravilhoso no sentido de gostoso. E, e semana passada foi meu aniversário, ela fez um bolo para mim, que parecia uma joia, assim, na hora que você cortava parecia mais bonito, e na hora que você comia parecia mais ainda. Que E eu legal. decidi fazer isso com ela. E assim, é uma coisa muito doida, né? Ela começou quando eu falei dessa ideia para ela e ela começou a falar assim: será que eu consigo? Será que eu consigo passar esse conhecimento? Né? Agora já tem uns 3 anos que ela está fazendo isso. Ela tem uma gama de coisas que ela faz, né? Ela também tem essa jornada, né? Se você vê o primeiro bolo do de hoje, é lindo, é diferente, né? Lindo. Teve uma transformação muito grande. E daí ela falou assim, eu vou te falar uma coisa que eu fui pesquisar e a pessoa que eu fiz o curso de São Paulo é uma aluna dele que fez o 6 em 7 também. E daí eu falei assim, gente, que coisa, né? Incrível. Eu de um lado, ela do outro, assim, a gente tá muito empolgada, assim, a gente tá seguindo os passos certinhos para começar a fazer dar certo isso daí, né? E talvez, quizá eu esteja mais empolgada fazendo isso com ela do que, de repente, comigo mesma. E eu acho que tá tudo bem, eu entendi que tá tudo bem, que não precisa ser comigo, entendeu? A gente Que tá querendo legal. gerar transformações, assim, então eu tô muito
Muito feliz com essa decisão que eu consegui tomar, porque isso no começo estava me... Igual você falou, não pense num produto antes de começar a fazer a fórmula. Comece a fazer e, de repente, isso vai surgir. Isso surgiu no decorrer, assim, desse mês, desde o dia 7 de fevereiro, que a gente... Foi o dia que eu comprei e comecei a estudar no outro dia já. E daí eu comecei a pensar nela, não sei porquê, e surgiu essa ideia e a gente vai começar essa jornada. Mas assim, a minha pergunta era assim, até onde eu tenho que estudar para fazer o meu primeiro lançamento semente, né? Módulo. Posso te falar especificamente? Sim, é o que eu quero. Tá. Módulo 5. O módulo 3 é o semente. Ó, Eu vou tô sem pegar, nada aqui ó. na frente. Eu acabei uma Não tem. corrida e tô no meio do caminho. Total, e eu aqui na frente parecendo que até decorei essas coisas, né? Não, ó. Módulo 1, boas-vindas. Vou mostrar pra você, tá bom? Ó. Boas-vindas, Sim, alicerce, já fiz, elementos fundamentais. já Importantíssimo não fiz. deixar de fazer a árvore de objeções aqui, tá? Muita gente Sim, pula e aham. eu tava até falando com uma. Depois a criação de audiência, módulo 4, Sim, já fiz. módulo 5, semente, só até aqui. Já fiz. Mas daí você tem que saber alguma coisa para fazer o tráfego, né? E E eu já fiz algumas coisas do bônus, que é como achar um tá. expert, que eu achei. Achou, funcionou? Funcionou. Ai, que massa, cara. Eu tô tendo um feeling que você já se. Deixa eu te falar. Eu tô tendo um Eu feeling que tô você já. conectada com isso, gente. Eu tô muito É. conectada com isso. Tem uma parte que eu acho que eu começo a perceber da pessoa que ela já se. A palavra é. A palavra. Não sei se é melhor. Não sei se a palavra é confia. Não sei se a palavra se rendeu. Tem uma hora que a gente se rende à forma. E uma outra palavra para falar isso é confia no processo. Mas quando eu acho que confia no processo, eu uso com meus alunos, eu confio, mas não faço. Eu confio, mas não assisto. É diferente, tá? Eu confio, mas vai lá, tipo como se fosse uma entidade que eu confio, mas não está conectado, né? E tem outra palavra que eu chego e vejo que, cara, a pessoa se rendeu à Aham. forma. Cara, nesse processo ela tem uma confiança de, cara, isso vai me levar lá. E aí eu começo a seguir passo a passo. É um sentimento interno de rendição. Tem algumas pessoas que se É. rendem espiritual. Chega uma hora que elas se rendem, sentem um processo de rendição espiritual e elas se, por exemplo, chamam isso de converter. Cara, eu me rendi a vida a determinada filosofia religiosa, Jesus ou cristianismo. Uhum. Cara, eu me rendi. Agora eu tenho fé. Tipo isso. Tem uma hora que Eu você. me rendi ao Érico Rocha, a forma de Total. lançamento Ou total. fórmula. Basicamente você tem fé. É tipo assim, a fé. Tem. Fica com uma fé inabalável. Assim. E quando Sim. essa coisa chega, o período é foda. É rápido. Porque a maioria das pessoas precisam de uma ou duas batidas de cabeça para se render. Tipo, eu falei com uma convidada e ela não estava rendida, não. Ela precisa passar. Desconfiada. Ah, talvez a palavra não seja desconfortável, desconfiada, É. impaciente, né? E, cara, vai chegar uma hora que ela vai bater tanto. Não vou falar isso, mas pode chegar uma hora que a dor vai ser tão grande de não vender que ela vai se render. E aí demora 2 ou 3 lançamentos para ela sacar isso. Só que já fez 4 e ainda não se rendeu, entendeu? Só vai chegar uma hora que ela vai. Caramba, me rendi. É tipo o cara que tem que passar por uma passagem muito grande, drogas, sei lá o quê, para ele se render à religião dele. Eventualmente, a gente sabe que eventualmente perrengues muito grandes causam eventualmente esse processo de reflexão. Dito Ah, eu tudo bem isso, sei. não, eu duvido, muita gente se rende depois de estar no fundo do poço. Sim. E Porque o assim, fundo do poço, é incrível o fundo do poço, que é o lugar, eu falo assim, que é o lugar melhor onde a gente pode estar. Porque não tem mais para onde descer. Da partir é dali você tem que começar a subir. Então, assim, verdade. é um lugar ótimo. Dali pra frente é bom. O ruim quando você não tá no fundo ainda é Não que dá você mais para tá. cavar, entendeu? Então, assim, e o que eu penso pra você é que necessariamente você precisa ir pro fundo do poço pra se render? Não, não Não. precisa. Mas a Não. maioria de nós acaba naturalmente indo lá primeiro pra depois voltar. E aí volta com força, né? Volta com, sei lá, com certeza, talvez. Fé. A palavra é Fé. fé.
Fé. Fé. É É. isso E mesmo, eu, a palavra é fé. total. E dentro das aulas de tráfego no módulo 9, né, que é um módulo por si só, você vai ter os tráfego para o lançamento semente. Você vai chegar só a ter tráfego para o lançamento semente. Que é o que eu vou chegar na Basicamente, próxima aula agora. basicamente distribuição e o que eles chamam lá de captação. Certo. E aí acabou. Assim, acabou não, você não precisa... Acabou não, a jornada Naquele nunca acaba. momento. Naquele momento você para e executa o seu lançamento. Porque E se então, você... até então eu estava estudando isso sem ter alguém. Quando eu pensei em alguém, foi a decisão que eu tomei, então daí agora eu tenho que voltar tudo e começar todo o meu alicerce, né? Começar a Ó, ver o meu nicho, meu subnicho, minha Roma, né? Meu avatar, tudo isso. Então, junto com ela, né? Porque é ela total. que vai E nos ó, falar tudo isso. e aí eu tenho um módulo opcional para você. Então vamos supor que no meio você, ai meu Deus, estou com uma dúvida técnica. Tanto seja na criação do script, eventualmente, por exemplo, né, ou na criação das leads para o lançamento. Aí você vai, se isso acontecer, eu vou falar se com muita humildade, vai acontecer. Seria com um pouco de talvez pouca humildade, modéstia. Eu acho que vai acontecer. Aí faz uma anotação, aí você vai no módulo 8, mão na massa. Porque aqui, ó, no módulo 8, mão na massa, aí você vai entrar em lançamento semente. E aí vai ter a mão na Certo. massa do script, a mão na massa das ferramentas, a mão na massa, olha aqui, ó, das Sim. leads, Aham. do tráfego. Sim. E aí, nesse mão na massa, a gente pega na sua mão, clica em cada botão junto com você. Quando eu falo clica em cada botão, eu tô falando literalmente. Literalmente. É um pouco mais demoradinho, porque, pô, se eu for clicar em cada botão, eu tenho que mostrar cada botão para você. É um pouco menos estratégico. Bem, a gente desce bem no chão e bota cada tijolo junto. E esse módulo, geralmente, é um módulo opcional. Por quê? Porque algumas pessoas não precisam ver o Não botão no precisam, tijolo. E não assim, se eu precisam for do botar, passo a passo. se eu for botar tijolo em cima de tijolo, aí vai demorar um pouquinho, né? Mas a gente vai botar junto, então você tem que... São, o mão na massa são 3 horas de aula, geralmente, né? E o outro são bem mais rápidos. Então, algumas pessoas precisam do mão na massa, outras pessoas não. E no caso do lançamento de semente, tem um mão na massa do semente inteiro. Então, a gente está falando de desde o antes, do durante e principalmente o Uhum. depois. Porque Sim. depois tem o mano na massa do debriefão, Debriefing, né? debriefing, Ah, ensinar tá. você a analisar coisa. A nossa colega, por exemplo, nossa colega, esqueci o nome dela. Falar nome, não esqueci o nome, esqueci. Não lembro. É muito nome, né? Às vezes eu, enfim, ela não sabe debriefar. Então ela não sabe analisar de um ponto de vista mais técnico, fazer uma análise técnica do lançamento dela para saber o que ela tem que melhorar na próxima. Uhum. E como é que eu sei disso? Algumas perguntas eu vejo, né? Quem debriefou e quem debriefou sabe o que fez, o que não fez, porque tá no checklist lá, né? O que fez de certo, o que fez de errado, o que deixou de fazer. E é muito importante isso, não no ponto de vista do chicotada, lerê, da chicotada. Não, no ponto de vista construtivo, cara, eu sei que eu não fiz, não fiz isso. Então ela começa a ver. E essa visão, do ponto de vista construtivo, é fantástica, é importantíssima, né? Uhum. Uhum. Então, tá aí o mapa da mina, literalmente. E eu vou seguir. Eu sou bem, assim, metódica. Tanto Fechou. que tipo, as minhas aulas de tráfego ali, tem aulas de 20 minutos, a maioria 20, 18. Eu faço em 1 hora. Eu vou escrevendo tudo que tem, cada botão, exatamente o que você falou. Como que se fosse mão na massa ali. Tudo que tem tudo que eles vão falando, eu vou escrevendo, e vou parando, e vou parando, e vou parando. E para Fechou. poder, realmente, na hora que eu for fazer, eu saber cada botão que eu vou clicar, né? Total. A gente tem que E ter um aí processo. eu vou te dar uma dica pessoal minha, não precisa, essa dica mesmo não é uma parte da fórmula, nem você precisa seguir não, tá? Mas uma dica. Toda vez que você sentiu um viés do tipo, eu não levo jeito para isso, ou isso é difícil demais,
eu quero que você pare e substitua esse viés por um outro viés. E o outro viés é, se alguém fez, eu também Eu posso. também posso fazer. E se você quiser acrescentar alguma coisa espiritual, isso é completamente opcional. Eu acrescento por aquilo que eu acredito, que eu também sou filho de Deus. Sou eu. Essa aí é minha e talvez seja sua e talvez não. Então, cara, é difícil, tá difícil. Meu Deus. Se alguém fez, eu também posso. Se você quiser acrescentar um, por quê? Não sei. Você acrescenta o seu, eu acrescento. O de hoje eu acrescento: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque tudo coopera por bem para aqueles que amam a Deus, que é uma crença sua, né? E nela você... Então, assim, cara, é isso. E lembra, nenhum dos dois é realidade. Mas só tem um que te leva a ser inocente.